Gatas! Estamos aqui com mais um podcast Andrômeda 40+, feliz da vida como sempre. Vamos lá para os nossos recadinhos que se fazem necessários. Deixe seu like, se inscrevam, comentem, porque mulheres não custa nada, é 0800 e mulher que a mulher ajuda a outra mulher. Não vamos esquecer disso. Agora temos as novidades que estamos na telinha, Brasil! Desculpa, só que nós chegamos para ficar. Porque coisa boa fica, que não é bom, vai embora. Toda segunda-feira, a partir das 21 horas, estaremos nos canais da NET, no stream Soul TV e na TV Goitacá. Então, sejam todas muito bem-vindas. Vamos lá, estamos com uma 40+, que ela é estrategista de cidades inteligentes. Nós estamos com a maravilhosa que vai arrasar, Eida Azevedo. Seja muito bem-vinda. Ah, que prazer, que honra. Muito obrigada pelo convite. Toda nossa. Quero te agradecer a oportunidade de dar voz, mas principalmente de romper aí alguns paradigmas com relação à realidade que é a transformação das cidades, a transformação desse país maravilhoso que a gente tem. Muito obrigada, Andrômeda, pelo convite de estar aqui no 40+. Vambora, que nós vamos arrasar, que eu quero saber o que significa ser estrategista de cidades inteligentes. É um desafio. Não tenha dúvida. É um desafio de falar de inteligência num país tão poderoso, tão potente, tão rico, né? De diversidade, mas que ainda tem uma consciência pobre, de apequenamento, sabe? De diminuído, que não se enxerga. Acho que o maior problema que nós temos, né, é a gente não enxergar a grandeza que nós temos. E o brasileiro, ele tem a capacidade de reconhecer tantas outras coisas, mas quando olha para si, olha para o Brasil, diminui a pequena. Então, o desafio de uma estrategista ou de um especialista é colocar, né, pontuar para aquele município ou para aquele território a importância e a relevância das riquezas que aquele lugar tem. E olhar para si, olhar para dentro, para depois a gente poder transformar a realidade que está à nossa volta. É isso. E como que funciona esse trabalho? Bom, o desenvolvimento de cidades inteligentes, né, ou a proposta de cidades inteligentes, ela pauta a partir de uma orientação da ONU, né, para que as cidades elas cumpram com metas e objetivos para mudança de realidades, né? Então, por exemplo, a questão da fome, a questão do ambiental, a questão da qualidade de vida das pessoas e principalmente da governança, né? Uma cidade que não tem um governo que pensa na maioria, que pensa no povo, a partir de uma democracia de igualdade, de inclusão, de diminuir a desigualdade, ela não avança, né? Então, por mais que você tenha potencial, por mais que você tenha propostas, mas isso não inclui o todo, isso não olha para aquilo que precisa ser contemplado, por exemplo, a questão do saneamento básico, isso tem um impacto diretamente na saúde, no desenvolvimento econômico, então você não evolui enquanto cidade, você não evolui enquanto Estado e principalmente enquanto mundo, né, enquanto Brasil. Então, para o Brasil pontuar ou para ele sair de um lugar de subdesenvolvimento para desenvolvimento, a gente precisa ter uma mudança dentro dos municípios, seja um município de 5, 6 mil pessoas ou um do tamanho da nossa capital, né, com mais de 12 milhões de pessoas. Então, o desafio é conscientizar cada cidadão do papel que ele tem enquanto sociedade, depois enquanto poder produtivo, né? E aí a gente inclui as empresas, e depois como governança, né? O representante que está lá para construir essa proposta que envolve os 3 poderes. E como eu cobro isso depois? Participando, estando inserido.
né? A gente gosta muito de transferir a responsabilidade para o outro. E muitas vezes não valorizamos a importância e a grandeza que tem a tua voz. E eu costumo dizer, Andrômeda, que o voto, ele é um cheque em branco que a gente dá para alguém. Exatamente. Né? O Por isso voto, que eu tô perguntando. E aí? Quando a gente vai falar de política pública, né, quando a gente vai falar daquilo que diz respeito à minha vida, o voto, ele tem um papel fundamental no momento eleitoral, mas ele tem uma interferência no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, a gente escuta muitas pessoas falarem, eu não gosto de política, política não presta para nada, esses políticos só vêm na hora da eleição, mas veja bem, você tem o seu trabalho. Se você tem o seu trabalho, o seu compromisso, você não tem que estar aqui para cumprir esse compromisso? A partir do momento que a gente elege alguém para nos representar, seja numa Câmara, seja no Poder Executivo, um prefeito, um deputado, um presidente, ele precisa estar lá para nos representar. Mas o que nós precisamos fazer é cumprir também com a nossa responsabilidade de ter dado um cheque em branco para alguém e cobrar, acompanhar, fiscalizar, e não fazemos isso. Mais de 80% das pessoas que votam, depois que votam, esquecem em quem votou e ela quer cobrar de alguém que não tem papel nenhum, alguém que não fez nada. Então, o que nós precisamos fazer é assumir essa responsabilidade enquanto sociedade, né? Enquanto pessoa, eu tenho um papel fundamental de decidir. E a partir do momento que eu tomo essa decisão e transfiro o meu voto para alguém, por meio dessa procuração, então eu tenho que fiscalizar, né? Então, cidades inteligentes, estrategistas e pensar numa cidade melhor, num estado melhor ou num país melhor tem a ver com a minha responsabilidade. Tá vendo quando eu falo todas as vezes nesse podcast que as pessoas não sabem em quem votam, porque quando eu pergunto em quem você votou na eleição passada, ai, não lembro. Ai, você vai cobrar o quê? Se você nem lembra quem você votou, você nem pesquisou a vida daquele político. Então votou porque, ai, minha amiga falou que ele é bom. Ai, porque o marido da minha amiga entende muito de política, então ele falou, para eu votar nesse aqui. Pega o papel no chão no dia de votar. No dia, porque não sabe que deputado votar. Vota porque achou bonito, porque achou o folheto bonito, ou porque fala bem. Não é sobre isso, não é. É uma responsabilidade gigantesca que está por trás do voto. É a decisão da nossa vida. Né? As pessoas falam, mas político é isso, político é ladrão, tudo sem vergonha, só vem aqui na hora do voto. Vote em alguém correto então, meu bem. Vai pesquisar. Faz seu dever de casa. A comida que a gente come, a qualidade do transporte público que a gente usa, o valor do açúcar tem a ver com a política. Como é que isso não é importante? Se tem segurança ou não na sua rua, no seu bairro, né? Se o seu filho ou a sua esposa está seguro no trajeto que ele faz, né? Se tem uma calçada boa para você andar ou não, tudo isso é política. O mundo, ele é direcionado, ele é construído a partir dessa consciência do todo. Então, quando eu digo que eu não gosto, eu estou dizendo, faça o que você quiser. É isso. Cheque em branco, gata. Depois não reclame. E depois também não venha colocar a culpa só na política. Porque você não está fazendo sua parte como cidadã. Aí você quer cobrar uma coisa que você não está fazendo. Super incoerente. Desculpa. Não, eu acho já fico pé da vida. E tem uma questão que eu acho que é importante a gente falar, né, do papel da mulher nesse processo. O papel decisório que a mulher tem dentro da política e o quanto esse lugar ele é esvaziado, o quanto que esse lugar ele é um lugar de invisibilidade e de dor, e muitas vezes a gente transfere a relevância desse papel para quem decide a política e teoricamente a gente acha que são os homens, mas não é.
Porque nós somos maioria e nós não estamos em representatividade como maioria, quem é que votou? Quem é que não foi assertivo no voto? Eu falo sempre aqui, volto de novo eu pros recadinhos, para vocês verem que eu não estou louca, haha. Está uma pessoa aqui que entende sobre isso. Mulher não vota em mulher. Aí ela quer exigir o seguinte, porque precisa de mais mulher no poder. Vota nela, criatura. Por que você não vota? Só me explica. Por que você tem que votar em homem? Você acha que não tem nenhuma mulher boa que possa te representar? Sendo que você nem lembra em quem você votou na eleição passada? Já que você não lembra, então vota numa mulher. Porque aí sim a gente vai ter poder de voz. Simples assim. É duro, viu? Tem que pegar pesado com esse povo. Que bom que a gente tem esse espaço para fazer isso. O meu trabalho, ele está mais no campo da pesquisa, no campo da conscientização, da educação, né? Nós temos aí algumas metas, alguns objetivos com relação a isso, que é além, né, nesse momento, inserir mais mulheres no quadro da política local, e aí quando a gente fala de política local é do município, né? Inserir Sim. mais mulheres e a estratégia que nós temos para isso é não caminhar sozinha, não estar sozinha. A mulher, ela precisa entender que quando ela se junta a outras mulheres, ela dá voz a muitas mulheres. E vira uma rede de apoio. Vira uma força, né? Vira uma força. Então, acho que você traz nessa sua fala e nesse seu questionamento, né? Nessa dura que a gente dá para as mulheres, é exatamente isso. Por que é que a gente não vota em mulher, né? Qual é a dificuldade, né? Por que é que a gente, a partir do momento que a gente fura uma bolha, seja na política, seja numa empresa, né? Quando você ocupa um cargo de diretoria, é muito pesado isso para a mulher. Para ela chegar nesse lugar é muito difícil. Ela chega esgotada. Pelo amor de Deus. Exatamente. Já tem que matar 800 leões para provar que ela é boa. E não é só sobre a questão da competência, né? Mas é também da... Rivalidade. Exatamente. Né? Principalmente a rivalidade, isso vai acabando. Vai diminuindo, esvaindo a tua força, né? Porque não é só sobre você estar naquele papel para desempenhá-lo, mas todo momento você tem que provar que você tem inteligência emocional, que você tem capacidade, que você tem argumentos para defender aquilo, né? Então, em todos os ambientes que a mulher está no papel de liderança, ela precisa sempre provar que ela não é uma louca, que ela não é uma desequilibrada, que ela está atuando a partir de uma prerrogativa de que ela sabe o que ela está fazendo, né? E tem um outro dado que é muito importante: as mulheres estudam mais, as mulheres buscam o conhecimento para que ela possa defender aquilo. Então, muitas vezes você encontra dentro do quadro da política, né? Estou falando dessa realidade, mas a gente pode falar também dentro das empresas, das grandes empresas. Não, mas a gente tem que falar da política, porque nós somos no momento eleitoral. Pelo amor de Deus. É isso, a gente defende, a gente precisa provar que a gente tem competência para isso, com relação àquele conhecimento, àquela ciência, mas também que a gente tem equilíbrio emocional, que a gente tem inteligência emocional, que a gente vai saber lidar com todas essas coisas. Então, imagina o esforço que essa mulher precisa fazer para ela lidar com tudo isso, né? Porque se ela tiver um momento de disparate ali, desequilibrada, descontrolada. Olha só como o surto, tem cuidado, hein? Dá uma olhada. Tá surtada. Surtada. Tá no Rivotril. Porque, vamos deixar bem claro, né? O homem faz uma coisa, enquanto a gente tem que cuidar da casa, olhar a empregada, dar conta das coisas do marido, do filho, da escola, do estudo, do trabalho, ainda tá bem humorada, bem vestida, animada e transar. Montada.
Montado e depois ainda tem que transar. Tem que transar. Tem vontade de transar. Aí às 10 da noite, né? Porque aí você tá morta, podre. Morta, aí tem você que cai na fingir que tá tudo bem, ainda querendo não, esmagar amiga. o cara. Pelo amor de Deus, tenha bom senso. É isso aí. Não, amiga, isso não dá. Né? Acho que a gente precisa, eu falo, a gente precisa desenhar a nossa saúde para isso. Porque não é só sobre dar prazer para alguém, é sobre você ter prazer. Sim, né? Acho que é em isso. primeiro lugar. Pelo amor de Deus, não. Quem vai ter, depois de passar tudo isso? E sem poder dar um gritinho, porque se der um gritinho... Se tiver um apartamento, né? Se você não, no trabalho, que às vezes fala assim, puta que pé! Aí você não tiver pode ali, falar. tiver assim, com um brinquedinho ali, né? nossa, tudo de bom, 1000 vezes. Vai pra esse lado que é bem melhor. Que gata. ótimo. Você vai estar feliz, sorridente. Que, ó, vai Cuida, chegar nesse aproveita, olha, fica bem com você. primeiro lugar. Tenha sabedoria para escolher e tenha prazer, amiga, porque com prazer tudo vai melhor. Né? Muito É isso melhor, aí. muito melhor. Eu vou por esse caminho também. Não, é o único que nos resta, a gente que é consciente. É esse. Depois dos 40 a mais, mas eu que já tô nos 50 a mais. Ah, não, Andromeda, não. É sobre isso mesmo, sabe? Lógico. É sobre se posicionar, sobre você olhar para você e falar assim, meu papel aqui é esse, eu sou uma prioridade, né? E eu quero tomar esta decisão. Seja para você ter prazer, para você organizar a sua vida, os seus sonhos, mas também para você fazer a diferença. Sabe? É isso. A mulher faz a diferença em tudo que ela coloca a mão, em tudo que ela se posiciona, em tudo que ela tem consciência do que ela está fazendo, né? Seja para cuidar de um filho, porque olha quantas mulheres cuidam de uma família, são a estrutura da família, né? Elas coordenam a casa. E aqui, né, vai um recado. Não é sobre não querer os homens ou diminuir o papel do homem, não é sobre isso, mas é sobre ocupar um espaço que é nosso e que faz toda a diferença, seja dentro da nossa casa, porque é isso, a mulher faz muita diferença dentro da casa, mas também sobre a diferença que a mulher faz dentro da sociedade, né? Dentro do seu bairro, dentro da sua comunidade. Essas mulheres das organizações que você fala, 80% das mulheres que dirigem qualquer organização social, elas têm um papel fundamental para aquilo dar certo ou para aquilo dar errado. E na maioria das vezes, quando elas não dão certo, é porque é um homem que está coordenando, dirigindo aqui. Eu não estou generalizando, tá? Tem as suas exceções, mas essa... é exceção. Mas essa é a verdade. Então a gente precisa olhar para isso, e aí é a mulher que tem que olhar para isso. E a gente romper com essa rivalidade, com essas diferenças. Até quando, hein? Eu estou trabalhando para que a gente tenha uma mudança bastante expressiva nesse pleito, de verdade. Jura? Eu estou trabalhando muito para isso. Eu estou trabalhando bastante, eu estou muito empenhada. E quando eu digo Pode me indicar vereadoras. Nossa. Para sentar aqui. Que eu faço um podcast um dia inteiro só com elas. Nossa, você está falando sério? Seríssimo, porque incrível que pareça, ia vir uma para a gravação de hoje. Aí ela disse, assim, descaradamente, ainda subestimando, eu sou loira, gata. Só que acontece que minha raiz é preta, tá? Só para entender, dizendo que o partido não pode aparecer a imagem ainda, papapá. Oi? Eu sei ler, amor, eu sei ouvir, eu sou bem informada. Então já digo para você que esse recadinho vai chegar, não vem, porque não vai ter. Teve oportunidade. Portíssimas fechadas. Não é sobre ela ser mulher. Deixa isso bem claro. É sobre a mentira. Então a mulher que já começa com mentira, beijo, tchau, não é aqui o lugar mesmo. Ela tá corretíssima, você não é para estar aqui. Porque é exatamente isso. Olha que oportunidade de voz para alguém que está como candidata. Candidata, né? Oi. Quem é que abre um espaço? Porque no momento de uma disputa... Ninguém quer tomar partido. Eu costumo dizer que a eleição é uma guerra.
é uma guerra. É uma né? guerra. As pessoas, é campeonato, não, eleição é guerra. É guerra, meu bem. Eu aprendi isso com o meu professor Karnal. Ele disse, eleição é guerra. E a gente precisa olhar para isso e saber quais os tipos de arma. E você ter a oportunidade de dar voz, porque é isso. Não é sobre ela ser candidata. É sobre várias mulheres que estão na mesma batalha que ela. Amor, e sobre ela se mostrar qual é o projeto que ela tem, o que ela está pretendendo para São Paulo. Eu vou cobrar, hein? Eu vou cobrar, já vou deixar. Filha, Tem já uma pode, lista. pode mandar. Só mulheres tô falando. maravilhosas, só mulheres potentes. Não, a gente sabe? tem que começar a eleger essas mulheres, elas precisam ser eleitas, pelo amor de Deus. Não, e é isso. Precisa. Então Não, o espaço está aqui para isso. e não é sobre tirar o espaço de ninguém, mas é sobre ampliar o debate e a inclusão de quem é maioria na hora de decidir tudo. É sempre a mulher que vai decidir. Né? Seja na educação dos filhos, seja no orçamento da casa, seja para você, quem cuida. Imagina, quem é que cuida de um idoso? Quando a família envelhece, quem é que cuida? 90% é a mulher que cuida. Ou é uma neta, ou é a filha, né? Ou é aquela mãe que tem toda uma estrutura de família, ainda tem que cuidar dessa mãezinha ou desse pai. Então, nós estamos falando de quem organiza, né? De quem dá conforto para que as coisas aconteçam. Só que não tem mais espaço dentro da sociedade para a mulher ser só aquela que faz, ela ser o objeto que faz as coisas. Serviçal. Né? Não. Eu não gosto nem de usar esse termo. Eu detesto. Eu odeio esse termo. Eu também. Não, a gente precisa anular essa palavra. Precisa. A mulher. Elas têm prazer de falar. Eu estou aqui para servir. Oi? Só para dizer, gatas, servir é de serviçal. Serviçal é aquela que servia, que não senta à mesa, que não come. Então você nunca vai ter poder sendo serviçal. Pelo amor de Deus. A gente pode falar de servidor, alguém que serve para alguma coisa, né? A gente precisa falar de alguém que ocupa um espaço que muda a realidade, né? Alguém que tem um papel fundamental para que as coisas aconteçam, seja em qualquer área, né? A gente está falando aqui dessa realidade da política, do papel da mulher na política, do papel decisivo que a mulher tem na política, mas isso é para tudo, em tudo na vida. Quando você vai para o segmento da educação, a maioria é mulher. Segmento da saúde, a maioria é mulher. Tem muito mais mulher que homem, gente, pelo amor de Deus. O único lugar onde a gente vê a maioria de homem é na política. Pois é. É na política. Olha que beleza. Pensa, então a gente precisa olhar para isso. Você se sente representada quando alguém decide se você vai ter um filho ou não? Né? Se você é da religião A ou da religião B, cara, isso é sobre você. Validação. Isso é sobre você, pelo amor de Deus. Então a gente precisa, né, apoiar outras mulheres nesse sentido. Porque elas não votam, a gente precisa entender. Eu já vou começar a fazer uma pesquisa no Instagram para entender por que você não vota em mulher. Olha, pra gente poder entender onde está o buraco, onde não está alinhado. Eu acho que é isso. A gente precisa, porque aí a gente vai ter argumento para falar, olha, você não vota por isso? Vem cá. Então, ó, esse aqui faz isso. Essa daqui nunca fez isso. Então, qual que você acha que é melhor? Eu preciso entender. Não, a gente precisa entender isso, para falar, olha, esse dar voz, homem, né? Isso, você está dizendo de dar voz para as mulheres a partir dessa escuta, no sentido de compreender por que é que elas não votam, né? Entender por que elas não votam. Eu acho que isso é muito decisivo até. Muito. Para mudar esse jogo. Não, a gente já deveria ter feito essa pesquisa antes. É que só me ocorreu agora. Eu acho que o seu canal, né, a
a expressividade que você tem, a relevância de representatividade que você tem, faz toda a diferença para isso, e pode contar comigo no sentido de divulgar e contribuir para que elas participem. Mas eu vou te dar um dado de algumas cidades que a gente pesquisa, mas nós tivemos hoje nós temos mais de 25% de pessoas que não votam, ou que votam nulo, ou votam branco, ou se abstêm do voto. É muita coisa. Um número muito expressante. Muito expressante. Você imagina que 26% da população está dizendo assim: faz o que você quiser com isso que você acha que tem a ver com a minha vida. A política define a sua vida. E ainda ela tem coragem de falar assim: porque é tudo a mesma coisa, são todos iguais, são todos ladrões, nada vai mudar, então não vou ficar perdendo meu tempo em ficar votando. Eu adoro pegar essas pessoas para conversar. Eu adoro quando alguém diz isso para mim. Então já dá uma resposta. É exatamente isso, né? Quando você diz assim: tudo ladrão, tudo bandido, ninguém resolve nada, entra lá e esquece que a população, esquece de quem votou. O que eu tenho para dizer para você sobre isso? Você é uma pessoa, se você é um médico, você acha que todo médico não presta? Você conhece médico que não trabalha bem, que não é humanizado, que não gosta do paciente, que trata o paciente de qualquer maneira? Você é essa pessoa? Então, a gente não pode generalizar, a gente não pode dizer que todo político é igual quando a gente não participa. Então, meu recado para você é que pesquise, é que você faça uma escolha consciente, que você vá atrás de alguém que te represente no sentido de fazer a diferença por meio do voto, né? Então, não generaliza. Assim como tem profissionais da saúde que não gostam do que fazem, nós também temos políticos que não gostam do que fazem. E como é que a gente tira esse profissional desse lugar? Denunciando ele, falando dele, expondo a fragilidade dele e o crime dele. E na política é a mesma coisa. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência de que não é sobre o representante, mas é sobre o caráter de quem nos representa, a gente faz a diferença. Eu não posso generalizar que todo político não presta, assim como eu não posso dizer toda mãe não presta, todo homem não presta, todo médico não presta. Não, a gente precisa ser seletivo. A gente precisa. Esse médico fez isso e isso deu errado, mas eu não posso colocar a classe toda nesse papel. Então,